Vocês estão enxergando? Não. As fotos. Não, Mauro. O teu tá dando como se tu estivesse gravando, na verdade. Gravando? Eu botei a gravar. Tá. Para mim apareceu o Conrado aqui. Peraí. Tu tem que ir ali embaixo em apresentar agora. Tá. Depois, como é que era, Lennon? Vai com o teu cursor até lá embaixo, Mauro. Ali onde aparecem os símbolos todos dos teus aplicativos. Apresenta agora. Apresentar agora. Aí tu clica. Uma janela. Clica nesse apresentar agora. Tá? Aí vai ser apresentar janela inteira. Tem que escolher janela inteira. Apareceu janela inteira para ti? Agora está entrando, irmão. Agora está entrando. Agora sim. Agora entrou. Agora sim. Pessoal. Show. Entrou direitinho. Então tá. Então a nossa aula ela é sobre a colonoscopia. Ficou ali indicações e contraindicações, mas acabei tirando até porque, mas eu acho que é a técnica colonoscópica e anatomia intestinal. Até ficou por engano ali. Todo mundo sabe as indicações e contraindicações. Por que é importante, assim, cada vez mais se fala da colonoscopia hoje em dia, né? Só para vocês terem uma ideia, a incidência do câncer coloretal, ela vem aumentando progressivamente, assim, estável, mas estável para cima, né? Vem aumentando, estima que, se eu peguei no Globoscan, em 2018, 2 milhões de casos, incluindo o reto, mais ou menos a estimativa que teve em 2018 de novos casos de câncer. A gente sabe que isso em países em desenvolvimento, vem sendo industrializados em desenvolvimento, vem sendo cada vez, são nesses países em que a incidência vem aumentando. Isso talvez por sedentarismo, alimentação rica em carne, gordura, o tabagismo, né? Então, diante desse quadro, a importância da colonoscopia é muito grande. E ela tem um papel fundamental, então, assim, no diagnóstico, né, e na prevenção, principalmente do câncer coloretal. Isso já foi visto agora no último New England que saiu, não me lembro o ano, mas que se definiu que realmente é uma ferramenta de padrão ouro, assim, na prevenção. Porém, ela tem alguns problemas, principalmente na questão do ensino. Né? Em alguns países até tem algumas dificuldades, e até aquele artigo que eu mandei da Coreia do Sul, ele até comenta bastante sobre isso, em que a Coreia tem uma questão assim de ensino muito problemático, tem poucos médicos que fazem a colonoscopia, então eles criaram, assim, naquele artigo, então, uma forma de aprendizado. Então, assim, ela tem um problema que a curva de aprendizado é uma curva diferente da endoscopia digestiva alta, ela é mais lenta, ela é progressivamente mais lenta, existem altos e baixos, pela dificuldade em si do exame, né? E a outra também é a dificuldade de se passar, de se ensinar, né? Como a gente deve ensinar os trainees, né, a fazer o procedimento. E isso tem vários cursos, e as residências fazem de algumas formas, outros de outras, assim, né, simplesmente, assim, da questão de começar, como é que se começa o exame, quando se começa, quanto tempo leva para se pegar no aparelho, né, para introdução, principalmente. Então, essas são as questões que a gente tem que levar em consideração na hora da questão do ensino da colonoscopia. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu peguei mais ou menos a curva de intubação, da taxa de intubação secal, e vocês podem ver que ela bate aos 90%, onde é um objetivo da aula dos trainees, mais de 90% de intubação secal. Ela bate mais ou menos em 233, quase 240 exames para se chegar nesse grau de proficiência, tá?
enquanto que também o tempo de intubação secal, ela também bate mais ou menos um platô assim de 10 minutos ali com quase 300 colonoscopias. Tá? Enquanto que na endoscopia digestiva alta, os trainees já acima de 100 exames, eles já começam a se aproximar muito da 90, né? E até aqui se botou mais que 90, mas 90 basicamente ali com 100 procedimentos. Então, basicamente, a metade de procedimentos de endoscopia digestiva alta, os trainees já estão praticamente completando e fazendo um exame de endoscopia digestiva alta adequado. Falando um pouquinho assim de, basicamente, parte mais técnica do equipamento, né, de questões do aparelho em si, para se terem uma ideia, existem 3 tamanhos e comprimentos de aparelhos, tá? Eles não são desse tamanho, porque tem a manopla junto, então eles são um pouquinho menores, eles vão de 1 metro e pouco, 1,20 m, a 1,80 m, mais ou menos, de tubo. O diâmetro varia, conforme o aparelho, chegando a quase 1 centímetro e a quase 13 centímetros, 1,3 centímetros. Isso é um aparelho pediátrico, provavelmente um aparelho adulto, um canal de trabalho maior para procedimentos terapêuticos. O canal de trabalho também varia, né, um pouco maior para aparelhos que precisam de uma terapêutica. Tá? E a angulação da ponta, em alguns aparelhos, eles já estão chegando a uma angulação até maior que 210 graus, né? Mas para vocês, eu coloquei isso para vocês terem uma ideia e terem em mente que o up do aparelho é a questão, o up do aparelho é onde a gente tem mais possibilidade de se passar um ângulo. Então, sempre quando a gente tiver uma angulação, alguma região que a gente consiga colocar ele para o up, para cima, a gente vai passar com mais facilidade do que se ter uma angulação, um local do cólon que a gente vai ter que descer, por exemplo. Em que o down, ele realmente, às vezes, tem alguns aparelhos que não chegam nem a 120 graus. Depois o left e o right, então, só para vocês saberem da angulação da ponta, mas eu queria só salientar que o up, ele é o mais importante da colonoscopia em geral. Aspectos gerais, assim, até eu queria só perguntar, assim, se vocês têm alguma dúvida ou querem fazer algum comentário. Eu sugiro que deixe para o final Tá bom. Para a gravação. Até me deu um medo, achei que, estou falando sozinho aqui há meia hora e... Então tá tudo certo. Não, estamos aqui. Não, tá todo mundo aqui. Aspectos gerais, assim, da colonoscopia, pessoal, é um exame que requer bastante perícia, tá? Habilidade e principalmente paciência. Se a gente perder a paciência num exame, a gente vai realmente deixar muito difícil e vai principalmente deixar toda a equipe muito ansiosa, e isso vai se tornar um exame assim muito desgastante. O objetivo que a gente tem do exame é óbvio, que todo mundo sabe, mas é atingir o seco ou o ilho terminal. Às vezes a gente faz um exame com cerca de 5 minutos até o seco e fica mais os 5 minutos tentando entrar no ilho. E às vezes é um exame desnecessário entrar no ilho. Né? Então isso tudo vai ser tempo consumido e medicação consumida para o paciente, e isso tudo pode gerar um tempo desnecessário perdido. Agora, tem pacientes que precisam realmente examinar o ilho terminal, e aí a gente tem que tentar entrar mesmo, mas eu digo que em alguns casos a gente pode ir até o seco e examinar bem o seco. Às vezes a gente pode entrar no ilho e perder uma lesão atrás da válvula. Tá? Então, esse exame não foi de qualidade. Né? Qualidade em colonoscopia é fazer um exame adequado, bem examinado, com tempo, e isso acho que o Rafael vai dar uma aula. Então,
às vezes não é só chegar no ponto, mas examinar, né? A gente tem que ter sempre em mente, e os alunos que passam comigo na parte prática ali, eu sempre fico questionando, onde é que tu tá, né? Onde é que tu tá aí? Tá trazendo o aparelho e às vezes não tá sabendo aonde se encontra. Então a gente tem que estar sempre com os reparos anatômicos que facilitam, então, o entendimento do exame, principalmente, e o local que a gente está retirando alguma lesão, e até, assim, algumas dificuldades que a gente tem durante o exame, principalmente a formação de alças. E a gente vai saber, olha, eu estou aqui no colo esquerdo ainda, estou no sigmoide, está formando uma alça, eu estou tentando passar pelo sigmoide, não estou conseguindo, então a gente tem que saber onde está. E a melhor técnica, tem descrito alguns colonoscopistas, isso é muito difícil, mas alguns colonoscopistas podem fazer em 4 mãos, em 2 profissionais, um vai mexendo na manopla e o outro no aparelho. Isso é mais raro, eventualmente pode acontecer em alguns lugares, né? Aqui eu acho que no Rio Grande do Sul é muito pouco. Lá no hospital onde eu tive a formação na PUC, uma médica fazia em 4 mãos. E isso é um pouco ruim porque se perde um pouco a noção de quem está empurrando e fazendo o movimento com o tubo do aparelho. Isso pode gerar algum grau de lesão, ou às vezes não se dá conta da formação de alças. E a avaliação dos segmentos, pessoal, a avaliação dos segmentos se dá tanto na introdução como na retirada. Eu costumo fazer no meu exame uma introdução um pouco mais rápida e retiro examinando daí. Mas a gente, eventualmente, um exame muito difícil, ou que tecnicamente difícil e demorado, a gente acaba passando várias vezes para o mesmo lugar, às vezes, e isso acaba examinando já na entrada. Então, tá válido, porque, né, vai ficar um exame muito demorado, e às vezes a retirada fica um pouco mais rápida, mas eu faço o exame mais na retirada do que na introdução. Basicamente, em relação à técnica do exame em si, na sala, né, falando um pouco mais dentro da sala, o paciente se inicia o procedimento em decúbito lateral esquerdo, a mesma posição da colonoscopia. Normalmente se faz uma inspeção perianal, cuidadosa, né? Se faz um toque retal. Esse toque retal, ele tem um objetivo de fazer tanto uma lubrificação do canal anal, quanto um exame, né, do canal e do reto inferior. Isso, por vezes, um exame bem feito aí nesse local, ele deixa de a gente passar desapercebido lesões do reto distal. E tem alguns colonoscopistas que têm, vamos dizer assim, de origem a formação em coloproctologia, eles acabam fazendo às vezes uma anoscopia, né? Você faz um anoscópio, pode-se fazer um exame direto ali na hora com o paciente sedado, mas não são todos. E a progressão do aparelho, quando a gente introduz o aparelho, ele vai sempre se dar sob visão direta. A gente tem que sempre estar olhando aonde a gente vai. Não pode se fazer um exame em visão assim às cegas, olhando e não olhando, vamos dizer, a luz e passando na parede. Isso é muito perigoso porque a gente tem um risco de fazer alguma lesão na parede, com a ponta do aparelho. A gente não tem ideia da força que a gente está fazendo fora se transmite na ponta do aparelho. Então a parede ficou branca quando a gente está tentando fazer algum esforço, tem que recuar um pouco e parar de fazer essa tensão na parede, porque senão a gente vai acabar fazendo uma lesão. Então é direto no lúmen. Salvo alguns casos em que a gente vai ter alguma dificuldade de progressão, mas que a gente sabe que tem uma angulação e a gente sabe que a luz está para aquele lado, a gente pode deslizar, é uma manobra se chama de deslizamento, e que vai
praticamente lambendo a ponta do aparelho, vai lamber da parede para ir para aquele local. A gente sabe que é ali, mas a gente tem que ter certeza. E também faz parte do exame o auxílio da equipe. Tanto eu coloquei técnico de enfermagem, mas também até às vezes do colega anestesista, que às vezes ele, de tanto observar os exames, já faz uma compressão externa com muita, vamos dizer assim, capacidade, assim, né, e ajuda bastante. Então, toda a equipe está engajada no exame. Tem que ficar prestando atenção no exame para saber o que está acontecendo. Durante o exame, nós temos que ter algum conhecimento, assim, do que a gente pode encontrar de intestinos, vamos dizer, de cólons. E são variados. A gente tem desde cólons, vamos dizer assim, bem anatômicos, com toda a anatomia bem, um sigmoide curto, mas também podemos ter vários tipos de intestino bem tortuosos, formadores de alça, alongados, com algum grau de espasticidade, em que a gente, e que pode se criar inúmeras dificuldades durante o exame. Imaginem vocês aqui passando num sigmoide desses e depois tem um transverso desses. Então é aquele exame longo, cansativo, em que a gente tem que fazer muitas manobras para se vencer, então, essas angulações. O que a gente tem de manobras? E eu digo para vocês assim, se a gente, por experiência própria, utilizar essas manobras com, assim, e às vezes às vezes elas estão em conjunto, assim, elas são utilizadas juntas, a gente vai reduzir a tensão do mesentélio, disponibilizando a força que eu estou fazendo fora para a ponta do aparelho. Todas as manobras, o objetivo é transformar a força que eu quero fazer aqui fora, eu quero introduzir o aparelho, eu quero que ele vá para frente, eu quero que a ponta do aparelho vá para frente. Então, se isso acontece, é sinal que a gente está com uma manobra bem feita. Se não está acontecendo, eu estou fazendo uma força fora do paciente, introduzindo o aparelho. Se a ponta não andar para frente, é sinal que essa força que eu estou fazendo, ela está sendo realizada, ela está sendo transmitida para outro local do aparelho, não para a ponta. E normalmente é o corpo do aparelho em que faz uma curva, que é a chamada alça. E isso gera muita dor para o paciente, gera muito desconforto, e às vezes chegando até alguma descompensação, como uma bradicardia, algum efeito bem complicador assim, para esse paciente. Então, quais são as manobras mais utilizadas? E eu coloquei como primeira a manobra que muitas vezes o trainee, o aluno que está começando, não tem muita noção disso. Mas, para mim, é uma das manobras mais importantes na colonoscopia, que é a rotação. Quanto mais a gente rotar o aparelho, rodar, girar, né, isso eu mostro bastante na parte prática, quanto mais eu girar o corpo do aparelho, mais eu vou conseguir introduzir o aparelho com facilidade. E isso eu comparo a enteroscopia, em que tem a enteroscopia de balão simples, balão duplo, e existe uma enteroscopia que é a de espiral, em que o corpo do aparelho, ele gira como uma espiral, e isso faz com que vá envelopando o intestino delgado e o aparelho vai sendo introduzido. Então, isso é uma forma de vamos dizer, de progressão do aparelho, facilitar a progressão. Então, esse torque faz com que a gente tenha vamos dizer, muito controle do aparelho. E ainda mais se a gente utilizar esse torque com a retificação. Então, se a gente faz uma manobra de retificação do aparelho e junto com o torque, isso é
vamos dizer, puxar o aparelho para trás e girar ele, na maioria das vezes, no sentido horário, também se faz no sentido anti-horário. A gente vai conseguir sair de várias angulações e desfazer alças que poderiam até ser formadas mais adiante, mas que vão se evitar, então, essas alças. Eventualmente, o vai e vem, né, que são movimentos assim de introdução e retificação. Tá? O balanço é uma mexida no aparelho, depois vai ter umas fotos ali, mas é uma certa, vamos dizer, uma sacudida no aparelho, né? Isso é para tentar fazer com que a parede do cólon fique mais justa com o aparelho e a gente consiga, então, ter mais força de introdução. Isso eu acabo não fazendo, mas tem alguns endoscopistas que fazem. E uma das técnicas importantes que eu faço bastante e explico é a insuflação e aspiração, em que a gente vai, com a aspiração, fazer com que a angulação que a gente está na frente, assim, ela se aproxime da gente. Isso acontece bastante no ângulo, na flexura hepática. Outras técnicas também é a compressão externa do abdômen e a mudança de decúbito. Às vezes, tem endoscopistas que colocam isso aqui, essas duas últimas, lá para cima. Vamos dizer assim, de mudança de decúbito e compressão externa. A compressão externa é importante, mudança de decúbito também é importante. Tem alguns que fazem com que criem uma rotina. Eu estou em tal lugar, eu vou virar o paciente. Isso em todos, vamos dizer assim. Mas isso foi o que o endoscopista se sentiu mais à vontade, se adaptou melhor, né? Daqui a pouco é aquela rotina que ele utiliza, em que ele fica mais fácil, né? Então, cada um vai ter que tentar se adaptar com as manobras, vamos dizer. Essas manobras, elas são algumas básicas e outras avançadas, em que a gente pode ver. As manobras básicas, a gente tem, então, incluindo a o up, o down, o left e o right. A gente tem a manobra de introdução e retificação, tá? Que é normal do aparelho, que é da rotina do exame, do início do exame. Então, essas A, B, C, D, E aqui é o básico, é o trainee começando a fazer o exame. A insuflação, a aspiração, tá? Então, essas aqui são manobras bem básicas. Isso aqui é a pessoa começando na colonoscopia. Vou fazer isso aqui e tal, vou mexer nas manoplas e tudo mais. Porém, não é só assim. A colonoscopia, como eu falei antes, a gente vai ter manobras um pouco mais avançadas. E eu vou destacar essas duas aqui de baixo, e por isso que eu escolhi esse artigo. Por quê? Porque eu comecei a fazer colonoscopia e observei médicos da Fugast, principalmente o Cláudio, em que faziam um exame muito objetivo, rápido e com facilidade. E eu, mais ou menos, fiquei observando muitas manobras na mão e vendo que, na verdade, ele fazia muito essa manobra, essa E e F, tá? Em que fazia uma retificação do aparelho e o torque tanto para a direita quanto para a esquerda. E isso ia testando na hora do exame. Tu testa na hora do exame. Eu tiro para lá ou para cá, eu vou vendo onde está mais fácil. O que é o mais fácil? É onde está mais, vamos dizer assim, não tão resistente. Então, onde eu senti que eu girei e senti uma resistência, eu já vou para o outro lado. E isso eu sempre vou observando a luz, o que está acontecendo na luz. Se eu estou indo para frente, para trás, se eu estou passando. Tá? Então, essas duas manobras aqui, eu me dei conta que eu fazia já elas antes de eu conhecê-las, vamos dizer assim. Então, o artigo me apresentou manobras que eu já fazia e sabia que elas eram efetivas. Então, para mim, a E e a F, aqui nas manobras avançadas, por que são avançadas? Porque elas unem várias manobras. A gente tem que fazer um pouquinho de deflexão, um up, um pouquinho de right e um pouquinho de trazer. Mas essa deflexão aqui da ponta com up, ela não é para ancorar na austração. Eu não preciso segurar uma austração.
ela é justamente só para deixar o corpo do aparelho um pouquinho mais rígido, em que ele vai ter mais força de desfazer a alça, ou desfazer alguma curva que eu estou com dificuldade. Isso, todas essas manobras, elas visam um envelopamento do cólon. Basicamente, isso aqui, ó. Então, o cólon está com as austrações, ele vai ficar mais contraído dentro do aparelho. E isso aqui ele comenta que com essa técnica do balanço, que é esse jiggling, a gente vai conseguir, talvez, também esse encurtamento do cólon. Eu não acredito muito dessa técnica, mas tudo bem. Eu acho ela até meio deselegante, assim, ficar fazendo isso. E a outra coisa é que a gente vai também fazer essa manobra de balanço, de sacudida, para fazer esse destacamento da parede com o aparelho, onde eu vou ficar mais livre, teoricamente, e o aparelho pode, então, se deslizar mais adequadamente. Mas eu queria que vocês ficassem bem na memória o E e o F, em que são duas manobras que, basicamente, quando isso, historicamente, assim, quando se começou na colonoscopia, o Kudo, que é o japonês que fez a classificação de Kudo, comentou, e ele fazia bastante a menção de se começar a colonoscopia e no início do sigmoide se fazer essa manobra E aqui, em que se fazia o up, o right, e trazia 3 vezes seguidas o cólon para trás, e aí se começava o exame. Então eu faço como se fosse uma sucção, assim, eu puxo o cólon para mim 3 vezes ou 4 e começo a colonoscopia. Isso vai fazer com que o sigmoide ele fique mais envelopado dentro do aparelho. Quanto mais eu vamos dizer, fazer uma manga do cólon para dentro do aparelho, mais fácil vai se tornar o exame lá na frente. As outras manobras que a gente pode utilizar, que se começa o exame, então, decúbito lateral esquerdo, a gente pode virar o paciente de decúbito dorsal, fazer essa manobra, isso tem um colega nosso que gosta de fazer, essa posição de pernas, a gente pode virar para o lado direito e a gente pode virar de decúbito ventral. Normalmente, quando a gente vira aqui de decúbito dorsal, já se torna uma manobra que pode facilitar bastante. Eventualmente, um exame muito difícil, a gente vira para o lado decúbito lateral direito. Ventral, eu não costumo virar, não sei se teve algum professor que virou ventral já, eu não virei. Nunca, não me lembro de ter virado. Para direito, sim, no decúbito lateral direito a gente vira algumas vezes. Quando a gente já está num suador absurdo, assim, a gente vira. E são exames muito difíceis mesmo, longos, cólons que fazem muita alça, eventualmente é uma abdominoplastia que a gente não consegue desfazer as alças. Mas eu chamo a atenção aqui, bem aqui embaixo, na E aqui, em que é bem interessante, e isso eu sempre falo nessa aula, e comento, em que a gente, o aperto do abdômen, a compressão externa, ela não é assim, comprime aqui agora, aperta em qualquer lugar e vai dar certo, e tem gente que comenta assim, aperta aqui para desfazer essa alça aqui e tal. Na verdade, ela tem uma sequência lógica, assim, do grau de dificuldade. Então, a gente com um grau de dificuldade no início, por exemplo, de sigmoide, ou se passando do sigmoide para a flexura esplênica, a gente pode fazer uma compressão mais na fossa ilíaca esquerda. Quando eu quero progredir esse aparelho para o transverso em direção à flexura hepática, eu tenho que palpar, a fazer a compressão mais no meio. E quando eu quero progredir para o seco, o aparelho, eu tenho que apertar mais no hipocôndrio direito. Então, essa progressão aqui, ó, em diagonal, esse desenho aqui ilustra bem isso. Cada compressão tem o seu objetivo.
Claro que tem exames que o cólon é muito longo, o dólico cólon, o megacólon, em que o apertão vai ser meio que, vamos lá, é aqui, ali, às vezes em 2 locais, isso pode acontecer. Mas com uma coisa mais comum, assim, de rotina, esse diagramazinho, essa foto aqui, ele mostra bastante, assim, a sequência de compressões que a gente pode lançar a mão. É que a gente está do tempo, o tempo está rápido. Bom, vamos passar um pouquinho sobre a anatomia do exame, tá? E eu queria, já para a reta final, e depois eu quero deixar aberto para discussão e algumas dúvidas que o pessoal tiver. Mas, assim, o que a gente tem que... Vamos fazer como se a gente estivesse fazendo o exame, certo? Então, a gente vai começar no ânus reto, mais ou menos assim, até 15 a 20 centímetros. Eu vou colocar todas essas... o comprimento como se fosse um aparelho retificado, tá? Não é assim na introdução. Eu digo isso porque, às vezes, a gente pode estar com 80 centímetros e eu estou no sigmoide, na introdução, né? Então, eu já fiz uma alça bem grande, né? E, às vezes, tem colegas que colocam, tirei um pólipo a 80 centímetros do reto, e foi na subida, foi na entrada, e isso pode ser sigmoide, né? 80 centímetros para alguns pode ser o seco. Então, é difícil essa questão de distância da margem anal. Então, como eu já falei, a gente está no ânus reto, a gente vai fazer a inspeção perianal, o toque retal bem cuidadoso, examinar bem, deixar bem lubrificado. Eu não lubrifico muito o aparelho, eu deixo lubrificado o canal anal, e o aparelho eu não coloco nada de lubrificante. Isso por quê? Porque como eu uso muito torque, já na entrada do aparelho eu fico fazendo torque. Se eu ficar com muito aparelho, com muito gel e com muita xilocaína, eu não consigo fazer esse torque. Desliza muito, fica muito complicado. Então, aos poucos, eu fui percebendo que eu não usava quase nada de xilocaína. E, às vezes, eu vejo os trainees, os alunos, colocando, assim, um tubo inteiro de xilocaína no aparelho, em que isso não vai fazer diferença nenhuma, só vai lambuzar e só vai atrapalhar muito. Então, trabalhem com o aparelho o mais, assim, né, seco possível, que isso não vai ter problema nenhum. A não ser que o paciente é muito obeso, e isso daí vai ter um atrito muito grande do aparelho com o glúteo do paciente, e isso vai precisar um pouco mais de lubrificação. O que acontece na entrada do reto? A gente tem que botar o mínimo de ar para visualização da luz, o mínimo possível. Por quê? Porque quanto mais eu colocar de ar, mais longo esse cólon vai ficar, mais distendido ele vai ficar, e mais formação de ângulos, principalmente no reto sigmoide, vai acontecer. Então, o mínimo de ar só para visualizar a luz. Aumenta muito a angulação quando bota muito ar. E fazer os movimentos de rotação na entrada, porque a gente tem no reto as válvulas de Houston. Reto inferior, médio e superior. Essas válvulas dividem o reto assim anatomicamente. Normalmente elas são, não é de praxe, mas assim a cada 5 centímetros mais ou menos a válvula. Elas variam bastante, às vezes é uma mais próxima que a outra. Mas isso dá uma ideia anatômica bem interessante, que a gente sabe, e a gente passa por elas com facilidade, é só rodar um aparelho, a gente gira e o aparelho vai entrando com tranquilidade. Se a gente for muito brusco, a gente vai ter algum certo grau de dificuldade nesse momento. Aí, com calma, a gente vai girando e vai passando o reto com tranquilidade até atingir o sigmoide, que o sigmoide realmente, nessa distância de 30, 35, eventualmente até 40, a gente pode realmente ser o ponto mais difícil da colonoscopia. Eu sempre digo para os alunos que se a gente vencer o cólon esquerdo, em quase 90% das colonoscopias a gente vai terminar. Se a gente vencer com o aparelho bem na mão,
né? Se a gente vencer com 2 alças no sigmoide, a gente vai estar com quase todo o aparelho e ele não atingiu ainda o transverso. E o paciente vai estar saltando na cama, na maca, com muita dor e um exame extremamente difícil. Então, é onde a gente tem a maior probabilidade de formação de alças no sigmoide. Isso depende do paciente, depende da complacência do paciente, né, se ele é muito alto, se ele é mulher, se ele é obeso, se ele é muito magro. Então, assim, depende muito da anatomia. É aí que a gente vai começar a lançar a mão das manobras de retificação, de torque, de giro do aparelho, em que a gente vai conseguir, então, fazendo com essas manobras com que o sigmoide comece a se envelopar, vamos dizer assim, ser transpassado com facilidade, uma maior facilidade. É nesse local que a gente retira mais ou menos, a maioria das vezes, depois de passar as vezes, com dificuldade, a gente passou, a gente está com muito aparelho dentro e normalmente se formou uma alça alfa. Isso eu posso mostrar na prática depois para vocês. A gente mostra ali com o látex do garrote. A gente retira essa alça fazendo uma rotação quase que 360 graus, sentido horário. A gente gira o aparelho, retira, se retifica o aparelho, e a ponta do aparelho praticamente evolui e se desfaz a alça. Um grande alívio para o exame todo, para o paciente, para todo mundo, para toda a equipe. O anestesista quase abraça a pessoa, o médico, o endoscopista que consegue desfazer uma alça, porque às vezes o aparelho quase que está no seco. Termina o exame em 3 minutos, assim, desfazendo a alça. E o paciente se acalma, vai precisar muito menos medicação, né? Com certeza. Tá? O que é importante, e isso é a curva de aprendizado, é que a gente tem as manobras em mão, todas as ferramentas, a gente só a aplicabilidade delas que vai ser complicada. A gente vai saber quando é que eu vou aplicar essa ou aquela. Então, assim, com o passar do tempo, com o ensino, a gente vai saber o momento certo de aplicar essas manobras. E como que eu vou fazer? Como que eu vou sentir? Como é que eu vou saber que eu estou com essa dificuldade? Esse é o grande pulo. A gente tem que... Como é que eu vou entender o que está acontecendo lá dentro se eu não estou enxergando? É uma caixinha é o brinquedo, né? Que tu não sabe o que tem dentro, aquela caixa que tu bota a mão e vai pegar alguma surpresa que tu não sabe o que tem dentro. Então, assim, realmente é uma caixinha de surpresa, né? A gente não está vendo o abdômen do paciente, não sabe o que está acontecendo lá dentro. Isso, progressivamente, a gente vai entendendo melhor. E isso, fazendo os exames, a gente vai ter essa percepção. Aí é importante, no sigmoide, a gente evitar que a gente faça manobras muito bruscas. Eu vou desfazer uma alça e eu vou fazer muita força. Eu não posso fazer um torque com o aparelho diante de uma resistência muito grande. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, se eu fizer muita força na colonoscopia, alguma coisa está errada. Não pode ser feito alguma coisa muito pesada. O aparelho não pode ficar pesado também. Ele tem que girar com facilidade. Principalmente naqueles pacientes que têm cirurgia recente, alguma coisa pélvica. Então, alguma aderência, alguma coisa pode causar algum sangramento, algum problema maior, alguma perfuração. O cólon descendente, ele, como já diz, assim, a foto mostra, né, ele é um pouco mais retificado que o sigmoide. O aparelho já vai por 40, 50 centímetros, tá? Ele tem um lumen mais tubular, ele é de intubação fácil, se eu passei o sigmoide com facilidade. E a gente já vai avistar a flexura esplênica, às vezes não avista com facilidade, porque a passagem não está com tanto ar, não está com tanta distensão. E quando não está isso, a gente nunca, às vezes não vê a sombra azulada do baço ou a pulsabilidade da região. Isso se vê, às vezes, na retirada. Mas quando a gente percebe que está com essa pulsação nesse tempo de exame, com imensa distância, a gente pode ficar sabendo que está bem na flexura esplênica. Aí é uma região em que a gente tem que manter o aparelho bem retificado no descendente. Quanto mais retificado, melhor.
e quando ele fica bem retificado, a gente consegue com facilidade passar o ângulo esplênico. Ele não fica tão angulado. E aí a gente já pode observar, depois dessa passagem com angulação de 90 graus ali, que eu comentei, às vezes não é tanto 90, a gente já avista o cólon transverso. É rapidamente isso, não é tão demorado. Passou do descendente, já está no transverso. E se tiver difícil agora, por exemplo, o que é a dificuldade? Eu cheguei com 40, 45 na flexura esplênica e eu estou com dificuldade de introdução. Eu vou e não, o aparelho volta, ele faz uma reação paradoxal, que é a ponta, eu introduzo e a ponta volta. Isso, às vezes, pode ser driblado, assim, pode ser resolvido com a compressão externa, principalmente bem no periumbilical, ou a mudança de decúbito. É aí que muitos endoscopistas, nessa região, já botam o paciente, já viram o paciente de decúbito dorsal, e aí introduzem no transverso com facilidade. Que, na verdade, nos 60 centímetros, por aí, 55, 60, ele é triangular, ele é inconfundível mesmo. Aqui, para vocês terem uma ideia, foi o primeiro câncer precoce que eu tive, na Fugaste. Essa lesão 2C macro, vamos dizer assim, né? Ela é um pouco maior. E ele fez um non-lifting sign, mas saiu, e depois ele acabou indo para a cirurgia porque não teve limites. Mas só um detalhe, só uma propaganda. Operou e está vivo até hoje. Então, assim, o lumen de aspecto triangular, né, uma progressão fácil, o aparelho retificado, a gente consegue progredir no transverso sem maiores dificuldades. Eventualmente, tem alguns transversos que nem eu mostrei na foto lá, que ele é alongado, e isso dificulta um pouco, mas às vezes uma compressão externa a gente consegue resolver, né? E nesse momento, a gente com muito ar aí, ele é desfavorável. Se a gente ficar com muito ar, a gente fica com muito transverso, e ele consome muito aparelho. Quanto mais alongado o cólon, mais aparelho eu vou ter que introduzir. Então, assim, eu mexendo bastante na aspiração, a gente consegue progredir com facilidade. Quando a gente vence o transverso, a flexura hepática é avistada com facilidade. Ela é uma sombra azulada, que não tem pulsação, ela é só a sombra. E às vezes, quando a gente tem essa visão da flexura hepática, a gente faz aquela compressão do hipocôndrio esquerdo, né, que às vezes, na maioria das vezes, eu gosto bem no epigastro, mas ela às vezes pode passar um pouquinho para o hipocôndrio, e a gente consegue aproximar a flexura esplênica para a ponta do aparelho, e o simples giro horário do aparelho eu consigo ir para o seco. Então, às vezes, é uma passagem bem tranquila, bem fácil. Outras vezes é um pouquinho mais difícil, eu tenho que aspirar bem, tem que fazer várias manobras e uma compressão bem certinha para a gente passar. Chegando, então, no seco ascendente e depois no ilho terminal, com o aparelho retificado, a gente chega com 70, 80, eventualmente, em alguns pacientes, 65 centímetros. A gente consegue retificar e a gente consegue atingir essa região. Qual é a característica da região? A gente visualiza, então, a confluência das tênias, né? A gente observa o ósseo apendicular, a gente observa a válvula, né? Ele, na maioria das vezes, é de fácil introdução, às vezes fica difícil de introduzir para o seco, e às vezes, tem algumas vezes que eu viro de decúbito dorsal, e aí ele é facilmente intubado. Quando vira de decúbito, o aparelho chega no seco com mais facilidade. Então, tem algumas vezes que eu viro o paciente de decúbito dorsal. A aspiração é importante aqui, principalmente se a gente visa entrar no ilho. Quanto mais a gente deixar sem tensão a válvula, com pouca aspiração, insuflação, perdão, a gente consegue entrar com facilidade. Às vezes a dificuldade de se entrar no ilho é porque está muito insuflado o seco, e isso cria uma tensão aqui na válvula,
e não abre, a válvula não abre com facilidade e a gente não consegue entrar. Então, é bom deixar um pouco mais aspirado, tá? Avaliar bem a posição da válvula, o aspecto é bem lipomatoso da válvula, o ilho fica na porção superior da válvula, né? A gente sabe que divide aqui no meio, e ele fica na porção superior. E a gente consegue, aspirando, a gente consegue ver a abertura da válvula, e quando a gente enxerga alguma coisa, né, consegue perceber onde a gente vai saber o caminho, né? Se a gente não sabe onde está a válvula, o orifício, a gente não vai saber entrar, né? Então a gente tem que enxergar primeiro para depois entrar. Então não tem maiores problemas assim em intubação. Então, terminando a questão anatômica, essa viagem do colo é uma foto mais antiga que a gente tem, em que é o intestino do porco e uma aula prática. O pessoal, essas salas, elas ficam, essa sala é uma sala de reunião, onde fica a sala 3 e 4 do segundo andar. Agora são salas de exames, antes era uma sala de ensino. Então, a gente está fazendo uma aula prática aqui com o intestino do porco. Então, eu mostrando as dificuldades, a gente vai segurando o intestino aqui, né, e a gente vai, aqui eu progredi até o seco com o aparelho, mas a gente vai fazendo manobras aqui segurando, uma aderência, em que a introdução é bem interessante, então a gente consegue ter uma ideia da dificuldade do exame. Aqui, para vocês terem uma ideia da visão, que fica muito parecido, a gente pode até fazer terapêutica também, então é bem legal, dá uma ideia bem boa da questão da anatomia principalmente das manobras que a gente lança a mão. Aqui o que eu coloquei, eu achei legal também, e trouxe do artigo coreano, em que, tirando como eles... a rotina que eles fazem vamos dizer, de ensino, eu coloquei aqui dessas duas setas, assim, uma coisa bem importante, que da minha formação como endoscopista, assim, eu acho que é fundamental, e eu sempre bato nessa tecla, mas eu acho que os alunos, às vezes, não escutam bem, e eu queria que vocês escutassem isso, que, claro, agora nesse momento que a gente está passando de Covid, não é possível os alunos passarem em todas as salas, isso não teria condição nenhuma devido à questão do EPIs e até aumentaria o risco de transmissão, de contágio, né? Então, assim, mas eles se coloca bem, e eu saliento a observação das colonoscopias realizadas pelo staff médico, pelo corpo clínico, né, que fazem endoscopia no setor, os alunos observarem essas colonoscopias, observar a dificuldade que teve, como é que ele saiu, o que foi feito, o diagnóstico, como é que foi a técnica utilizada, ele mudou o decúbito, ele apertou, tá, entendeu? Isso é muito importante. E aqui é o objetivo, basicamente, que eu coloquei lá no início, que a gente tem que atingir. Então, mais de 90%, né, nos casos, e 95% quando a gente está pensando em screening, mas em todos os casos, mais de 90%. E, claro, a gente tentar chegar no 100%, por que não, né? E também se fala bastante na taxa de detecção de adenomas, que é uma questão que anda, no meu ver, no meu entendimento, anda diretamente proporcional à qualidade do exame, né? Então, a gente ter uma taxa de detecção de adenomas alta no serviço é importantíssimo. E aqui se fala numa taxa bem modesta, assim, de 25% em homem e 15% em mulher, com mais de 50 anos. É muito modesto isso aqui, até já vem subindo e se batendo até 35% em homem e 25% em mulher. Então, para se chegar numa competência, vamos dizer assim, a gente tem que falar nesses números. E sugiro aos alunos terem um controle dos seus exames, quantos fizeram, como é que foi o exame, anotar e ter um diário disso é bem importante, que dá uma ideia
e dar uma percepção, assim, do grau de ensinamento, e até passar para a gente também, como está indo. E eu acho que esse artigo fala bastante também na questão de condensar e ter um número de exames bem, com um número suficiente num período curto de tempo. Isso é bem importante. Eu acho que essa questão do vírus acabou trazendo essa forma, esse novo formato do curso, em que eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que veio a beneficiar os alunos. Eu acho que vocês são beneficiados com isso, porque em poucos dias vocês fazem um número de exames bem alto, no meu ver, e isso condensa o aprendizado. O cérebro consegue rapidamente começar a ter um discernimento, assim, de como que é a técnica eu tenho que usar, e vai se exigindo mais do que ficar um tempo fazendo alguns exames e depois eu vou fazer de mais tempo outros. Isso é uma coisa que a gente teria que colocar em discussão para se pensar num formato um pouco diferente. Acho que nesse formato ficou muito bom. Pessoal, eu não botei o final aqui, mas é isso. Eu acho que o tempo, com o meu atraso, deu 1 hora, né? Não sei como é que vocês estão ainda aí,